Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 115, o instinto e a inteligência, a Gênesis capítulo 3, e a questão agora é a questão de número 15. Então Kardec diz aqui assim, nesta ordem de ideias, ainda mais longe se pode ir, por muito racional que seja, né? Por muito racional que seja. Essa teoria não resolve todas as dificuldades da questão. Então você observa a sabedoria de Kardec, que a questão de número 14, ele está falando aqui, ele se refere aqui agora, ele está se referindo à questão de número 14. Olha o que ele está se referindo à questão de número 14. Olha como ele refere a questão de número 14. Olha só. Nesta ordem de ideias, ainda mais longe se pode ir. Ainda mais longe se pode ir. Por muito racional que seja o ser, vamos pensar assim. Essa teoria não resolve todas as dificuldades da questão. Qual questão? Inteligência, ou melhor, instinto e a inteligência. Não resolve. E eu não sei se você consegue assim captar, né? Uma vez eu pronunciei assim para o nosso irmão Marcílio no corpo físico. E papo vai, papo vem, né? E eu e o nosso irmão Marcílio. E eu falei para o nosso irmão Marcílio assim, Marcílio, porque fulano de tal capita, que é uma beleza. Ele falou para mim assim, fulano de tal que capita. Ele falou assim, meu filho, não é capita, é capta. Então toda vez que eu pronuncio, eu me lembro do Marcílio. Apesar de estar aqui, né? Mas toda vez eu me lembro desse episódio, né? Então você observa que a questão de número 15, Kardec, ele já começa referindo-se à questão de número 14. Porque se nós pararmos para analisar, parece que tudo se resolve, tudo se soluciona na questão de número 14. Mas nos equivocamos, porque Kardec, ele nos diz que ainda mais longe se pode ir. Quer dizer, não devemos nos conformar com a questão de número 14 em matéria de instinto e inteligência. Olha só. Se observarmos os efeitos do instinto, será que nós paramos para observar os efeitos dos instintos?
nós não paramos para observar. Só mesmo um ser compenetrado na pesquisa, na observação, na ciência da mesma, que prazerosamente observa. Mas nós não paramos para observar os efeitos do instinto. O efeito do instinto, né? Principalmente a criança, ou melhor, não. O efeito, eu podia tratar da criança, mas eu vou deixar de lado, eu vou mexer com um outro item. O animal, por exemplo, o instinto lhe diz que ele deve, né, buscar se alimentar de carne, como se diz, se ele não quiser morrer. Tudo bem. Mas isso é instinto. Mas quando termina o instinto, ou melhor, quando começa o instinto, quando termina o instinto e quando começa a inteligência, mas que inteligência? Porque existe um claro escuro ali na onça quando ela está caçando. Ali na onça, quando ela está caçando, existem dois elementos, o instinto e a inteligência. Tão mesclados um ao outro que nós não conseguimos, devido à nossa parca evolução, nós não sabemos distinguir qual predomina. Porque a forma engenhosa empregada pela onça, pela leoa, pelo leão, né? Pelo tigre, pela cobra, a engenhosidade é tamanha que a gente não consegue separar o instinto da inteligência. E que tipo de inteligência? Agora, também, que tipo de instinto? Porque nós temos que entender uma coisa. Existe uma escala evolutiva no instinto. Como existe uma escala evolutiva na inteligência. Pois existe a inteligência fora da rudimentar. Como existe a inteligência rudimentar. Como existe a inteligência submissa à rudimentar, quer dizer, mais primitiva que a rudimentar. Como também existe o instinto mais primitivo. Mas existe o instinto também que já evoluiu um pouquinho. Como existe também aqueles que quase instinto nenhum possui. Como existe aqueles que instinto nenhum possui. Como existe aqueles que não são dotados de inteligência, e sim além de inteligência. Por que nós estamos dizendo isso? Para que as pessoas raciocinem
com bom senso, reflitam que existem os estágios, como, por exemplo, simbolicamente usando esse termo, como se fosse a escala espírita. É a escala evolutiva, como se fosse uma escada. Cada degrau daquele é um sentimento naquele instinto. O instinto de sobrevivência, quantos degraus possui? O instinto primitivo, quantos degraus possui? O ser em processo de evolução, porque nós temos que juntar o ser em processo de evolução. Porque quando se pronuncia o ser em processo de evolução, mescla-se tudo, junta-se tudo. Por quê? Porque nós sabemos que tudo encontra-se em processo de evolução incessantemente, querendo ou não o indivíduo. Tudo evolui. Não existe o retrógrada. Não existe o retrógrada. O muito que o indivíduo em processo de evolução pode, se ele quiser, devido já ter alguns seres ter conquistado o livre-arbítrio, o muito que ele pode pelo direito de escolha é estacionar. Mas um dia ele se cansa daquele processo ali de ter estacionado e ele alça voos no sentido da plenitude. Então não existe retrógrada. Quer dizer, você chegou no hominal, você não volta para o animal. No hominal, você não volta para o animal. O animal não volta para o reino vegetal. E o vegetal não volta para o reino mineral. Agora, quantos milhões de outros reinos existem paralelos a todos esses reinos que acabamos de dizer, tanto para trás quanto pela frente? Então, se observarmos os efeitos do instinto, será que nós observamos realmente o efeito do instinto? Nós não observamos. Então, se observarmos os efeitos do instinto, notaremos, em primeiro lugar, uma unidade, não é uma coletividade, vista de conjunto, uma unidade vista de conjunto. Agora, uma unidade vista de conjunto, conjunto do quê? Conjunto de fatores, ou melhor, conjunto de resultados do exercício da inteligência ou um conjunto de resultado de instintos que desconhecemos devido à desigualdade evolutiva. Então, uma segurança de resultados.
que cessam logo que a inteligência o substitui. Você entendeu só agora? Olha só para você ver. Que cessa logo que a inteligência o substitui. Que isso quer dizer que quando o ser evolui, a inteligência, o intelecto, a moral, o caráter, todos esses atributos nobres, eles sobrepõem e, de certa forma, desagrega do eu os instintos primitivos, vai despojando. Como o nosso irmão Cássio mesmo se referiu ao peixe quando, descamamos ele, retiramos a escama. Conforme nós evoluímos, nós vamos deixando essas escamas para trás. Como nós já dissemos em outros vídeos, você acha que Jesus, Bezerra de Menezes e o professor de Barçanufo, eles são portadores de instintos hoje? De jeito nenhum, não pode, né? Então olha só para você ver, eu vou ler mais um pedacinho, mais um pouquinho só para você. Desculpe. Uma segurança de resultados que cessam. Uma segurança de resultados. Resultados que cessam logo que a inteligência o substitui. Então, a inteligência substitui os instintos. Aí eu já vou usar ele. Os instintos. Porque já não é o instinto, e sim os, de acordo com as necessidades do indivíduo, de acordo com a evolução do indivíduo. Demais, reconheceremos profunda sabedoria na apropriação tão perfeita e tão constante das faculdades instintivas às necessidades de cada espécie. Demais, reconheceremos profunda sabedoria na apropriação tão perfeita e tão constante das faculdades instintivas à necessidade de cada espécie. Então você observa a evolução em cada espécie. Quando para trás deixa ela o primitivismo, quando ela mais evolui. Semelhante unidade de vistas não poderia existir sem a unidade de pensamento. E esta é incompatível com a diversidade das aptidões individuais. É lógico. Só ela poderia produzir esse conjunto tão harmonioso que se realiza desde a origem dos tempos e em todos os climas, com uma regularidade, uma precisão matemática, cuja ausência jamais se nota. Jamais se nota, essa ausência dessa matemática, dessa essência divina.
a uniformidade do que resulta das faculdades instintivas. Olha para você ver que coisa. A uniformidade no que resulta das faculdades instintivas. Faculdades. Olha o que Kardec está dizendo aqui. Você imaginaria esse termo? Faculdades instintivas. É um fato característico que forçosamente implica a unidade da causa. Nossa Senhora! Como eu aprendi essa agora com o professor Esconda o Menino Jesus, pelo amor de Deus. A uniformidade no que resulta das faculdades instintivas é um fato característico que forçosamente implica a unidade da causa. A unidade da causa. O eu, em processo de evolução, a unidade da causa é o princípio, é a base de tudo. É onde eu posso dizer assim, origina, né? Tudo. Se a causa fosse inerente a cada individualidade, agora veja bem, gente, essa causa aqui não é a causa, por exemplo, tomou um litro de pinga, a consequência é uma cirrose. Tá, não é isso aqui, não. Isso aqui é a causa, lá no princípio, é a evolução do espírito, é a evolução da individualidade, é o Sentir, é o Nadir da evolução ali junto, né? Essa energia do Sentir, do Nadir, da evolução ali junto, que eu sempre acreditei dessa forma. Aqui Kardec está dizendo. Vou resumir de uma certa forma. É a centelha de Deus. Porque eu não sei se você sabe, nós somos dotados da centelha de Deus. Nós possuímos a centelha de Deus. Deus é tão misericordioso que Ele, sem que percebêssemos, Ele nos concedeu uma centelhazinha, como se fosse uma alavanca. Se a causa fosse inerente a cada individualidade, haveria tantas variedades de instintos, tá vendo só? Quantos fossem os indivíduos. Por isso, não há. Quando aqui nós pronunciamos os instintos, pronunciamos de uma certa forma para diferenciar, mas nunca para generalizar. É onde mora a psicologia, naquilo que também aqui nós passamos adiante. Se a causa fosse inerente a cada individualidade,
haveria tantas variedades de instintos quantos fossem os indivíduos, desde a planta até o homem, né? Isso, de certa forma, né? Um efeito geral, uniforme e constante, há de ter uma causa geral. Olha só, um efeito geral, uniforme e constante, há de ter uma causa geral, uniforme e constante. Uniforme e constante, que move tudo. Um efeito que atesta sabedoria e previdência, há de ter uma causa sábia e previdente. Ora, uma causa dessa natureza, sendo por força inteligente, não pode ser exclusivamente material. De forma alguma. Não pode ser material. Tá vendo? Mas aqui, olha só para você ver. Porque já está chegando no final do tema. Kardec já está começando a concretizar o instinto e a inteligência, que de certa forma nós já sabíamos, mas não podíamos, no princípio, quando nós